no mundo greco-romano, ele essencialmente não era aquele responsável pela formação intelectual do indivíduo. Ele era responsável pela custódia da criança. Em última análise, o pedagogo era aquele que levava a criança para o mestre e garantia que aquela criança não ia ser abusada por ninguém na rua. Basicamente era isso. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho. Eu separei, e você vai assistir agora, os melhores momentos de várias lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica. Antes da gente entrar no vídeo que eu separei, eu gostaria de dar uma dica para você que gosta desse assunto. Eu fiz uma sala de Telegram onde diariamente eu posto áudios e vídeos para quem está interessado em estudar a Bíblia e entender os princípios hermenêuticos. É de graça, é só você baixar o aplicativo, que é como se fosse um WhatsApp. E por que eu criei esse grupo de Telegram gratuito? Primeiro, porque fica mais fácil para mim mandar esse material para você. Segundo, porque não vai ter algoritmos. O que eu mando a gente vai poder conversar diretamente. E terceiro, porque eu acredito que os princípios hermenêuticos de interpretação bíblica devem ser ensinados para todos e não apenas para pastores. Então a gente se vê na sala de Telegram, que você encontra o link aqui embaixo. Baixa agora. Vamos lá para o vídeo? Eu acho que esse tipo de pergunta ele acontece por pelo menos duas razões. A primeira é por uma ignorância natural, que às vezes a pessoa está começando na fé, está querendo aprender, e aí logo vai descobrir que a nossa Bíblia ela tem metade os livros do Antigo Testamento, do cânon judaico, e metade do Novo Testamento. E aí, normalmente, a pergunta inicial de alguém que está iniciando na sua caminhada cristã é por que a gente segue, né, o Antigo Testamento, por que a gente colocou na nossa Bíblia, né, no nosso cânon, o cânon do Antigo Testamento, especialmente a lei, um monte de lei que, enfim, hoje a gente olha para algumas delas e fala assim, cara, isso não tem nada a ver, né, com a gente, com o nosso mundo, com a nossa realidade, por que a gente leva isso a sério, etc. Então, acho que a primeira razão pela qual o pessoal pergunta mesmo essas coisas é, olha, eu não estou entendendo esse negócio. A segunda é porque hoje em dia a gente vive um movimento de hipergraça, né, no mundo evangélico hoje, e a ênfase é eu só falo das coisas boas do evangelho, eu só falo do Deus que é bom e que salva por meio de Jesus Cristo e que derrama a sua graça, mas eu quero deletar esse Deus que é justo, esse Deus que nos dá leis, esse Deus que fala por meio da sua lei e revela o seu próprio caráter por meio da lei, a lei dele. Então, enfim, já que eu não gosto dessas coisas, então eu vou meio que fatiar, né? Eu peço meia portuguesa, meia mussarela, e no evangelho também quero fazer meia portuguesa, meia mussarela também, e viver o meu cristianismo como eu bem entender. Então, muita gente usa essa pergunta como meio que uma tentativa de desqualificar, né, a importância da lei para o cristão. Então, você vê esse movimento muito comum. Então, às vezes o pessoal pergunta assim, pastor, mas tem mesmo que seguir esses negócios aí que Deus fala lá em Êxodo 20, lá nas leis e tudo mais, etc. Então, é uma pergunta com um tom de desconfiança, com um tom de descrédito. E, em último lugar, eu acho que é uma pergunta que nos ajuda a lidar com o texto do Novo Testamento, que é, por assim dizer, dentro da teologia, nós falamos da primazia do Novo Testamento sobre o Antigo, né? No Novo Testamento, falamos sobre a lei de Moisés, falamos sobre a lei de Deus, o Senhor Jesus Cristo reinterpretou a lei lá em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Então, é natural que quando você chega no Novo Testamento, você vê o Novo Testamento falando da lei, então a pergunta que se levanta é, peraí, eu preciso entender a lei, então, como é que eu me relaciono com ela? O que ela tem a ver com a minha vida hoje? O que ela tem a ver com o meu domingo, com a minha segunda-feira, com a minha vida, como eu vivo nesse mundo? Então, essa é uma pergunta bastante importante, que talvez desses três casos, talvez seja o melhor dos casos, né? O melhor dos mundos. Tem uma história que o Tim Keller contou, eu não lembro se foi num livro, numa palestra, mas ele fala sobre que ele antigamente ele ia na universidade lá em Nova York e falava para os estudantes. Ele a maioria não era nem cristão, não seguia a Bíblia. E ele fala que no final de uma das palestras veio uma menina, uma mulher, e falou assim: eu não acredito nesse Deus seu cristão. E aí ele sentou e falou: por que você não acredita? E ela falou: porque meu Deus é só amor. O que você fala é um Deus que
tanta justiça que entregou o seu filho para morrer. Isso é muito sanguinário. Meu Deus não é um Deus de sangue, meu Deus é um Deus só de amor. E aí o Tim Keller faz uma pergunta para ela que eu achei incrível, eu nunca esqueci. Ele fala assim: o que custou para esse seu Deus de amor te ter? E ela pensa e fala: nada, ele simplesmente me teve, me aceitou. E aí o Tim Keller fala: para o meu Deus custou o filho. Qual dos dois você acha que é mais amoroso? Ou que me ama mais? O seu, que não precisa de nada, ou o meu, que custou a vida do filho? E é mais ou menos isso. Quando você tira a lei, que é tirar a justiça de Deus, né? Na verdade, Deus, a gente confunde graça com falta de justiça. E aí a gente começa a perceber que o amor enfraquece, a graça enfraquece. Tudo enfraquece se você pega uma fatia de Deus, como se fosse uma pizza, né? Quando eu vou ensinar os alunos e quem está querendo aprender hermenêutica, a gente vai para os gêneros, para explicar, olha, dependendo do gênero, você vai ter um tipo de interpretação, vai dar um jogo de interpretação. Você não pode interpretar uma poesia como se fosse uma bula de remédio. Você não pode interpretar um e-mail do seu chefe como se fosse uma poesia. E aí por diante. Você vai dar ruim se você fizer isso. Exatamente. E geralmente eu ouço que, cara, Deus podia ter simplificado, só escrito lei, que eu posso, que eu não posso. E a gente vê isso no Instagram, quando a gente abre aquela caixinha de pergunta, os caras não querem pensar. Eles não, se eu fizer uma resposta poética, daí acabou. Porque eles falam, não, tá fugindo, ou não, você não fala direito, é sim ou não. E aí daí já usa os versículos tudo errado, né? Quente nem frio, é morno isso daí, não sei o quê. E aí, por que você acha que as pessoas, os crentes, até bem intencionados, só querem me dar mandamento, não me dá poesia, não me dá provérbios, não me dá evangelho, né? O gênero, carta. Marcos, essa é uma pergunta muito interessante. É difícil sondar corações, né? Mas a sensação que eu tenho é fruto de uma abordagem errada do evangelho, que pensa o evangelho a partir de um código de ética moral. Então, visto que as pessoas têm essa abordagem acerca do cristianismo, pensando o cristianismo somente como um compêndio de leis que eu tenho que obedecer, logo, eu preciso então só me dar a receita aí, né? Só me dar a receita. Só que o cristianismo não é um compêndio, em primeiro lugar, um compêndio sobre leis e sobre regras éticas e morais, etc. e tal. O cristianismo, antes de ser um jeito de viver, é uma fé que a gente afirma no nosso coração. Então, é por isso que eu acho que as pessoas elas têm muito mais essa preocupação pragmática, né? O que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado, essas preocupações que são muito mais da ordem da prática e da ética e da moral, e se esquecem muitas vezes de todo o aspecto doutrinário da fé cristã e tudo mais, né? Tudo aquilo que representa a fé cristã, que também transcende, né? A doutrina, por exemplo, o assombro da fé cristã, a adoração que envolve a fé cristã, enfim, o mistério da fé cristã e tudo mais. Então, todas essas coisas, elas são desconsideradas, né? Nessa abordagem, porque as pessoas estão muito mais preocupadas no pode, não pode, o que é isso, o que é aquilo, se pode, se não pode, se isso aplica para mim ou não aplica, e aí a gente fica numa eterna discussão sobre ética e moral. Pode tatuagem, não pode tatuagem, porque Levítico 19 diz que não pode tatuagem, e não sei o que, e aí fica aquela eterna discussão do pode ou não pode. E eu também acho, Isaac, que também faz parte de uma cultura que a gente tem, de uma educação frágil, né? Que a gente não sabe interpretar texto, essa é a verdade. Uma boa parte do brasileiro não sabe interpretar texto. E aí, você interpretar um texto sagrado, aí complicou mesmo. Então, a pessoa ela quer o leitinho na mamadeira para... Não, pode, não pode. Então, mas como a Bíblia não faz isso pelos propósitos de Deus, ela ainda quer que o pastor ou quem seja faça isso para ela, ao invés dela pensar ali. Se Deus, na sua eterna sabedoria, colocou uma poesia ali em Salmos, é porque é para ser poesia, não é para ser outra coisa. E a gente quer só algo mais em lei. É interessante que o novo crente, ele pega ali
quando ele vai querer... agora eu vou aprender a palavra de Deus. Aí ele pega Gênesis, tem a história ali do Éden, muito legal. Aí de Gênesis 4 até Gênesis 12, o negócio fica... Já começa com genealogia, já começa com Nefilim. Mas daí o cara chega no dilúvio, já fica mais legalzinho, e aí chega em Abraão, melhorou pra caramba, promessa de Deus, aí tem os patriarcas, tá indo bacana, José do Egito, bacana, vira faraó, olha que legal, ele nem percebe que mudou o nome dele, que na verdade foi vendido. Mas beleza, aí vai, aí tem o povo no Egito, bacana, bom, olha que legal, a escravidão, aí Deus agindo poderosamente contra o grande império ali, tira eles, vai para o deserto, aí sobe, aí chega Êxodo 20, começa os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, venhamos e convenhamos, à primeira vista ele é simples, fácil, tá lá. 10 mandamentos, tá simples, não usar o nome de Deus em vão, não ter outro Deus, não fazer ídolos, para guardar o sábado, honrar pai e mãe, bacana. Daqui a pouco vem mais 53, se eu não me engano. Mas caramba, já abriu um pouquinho mais aí, né? Aí começa mandamento de, se você ferir o boi do seu vizinho, você tem que restituir o boi. Mas se o boi era bravo e você não amarrou, a culpa é sua, não do seu vizinho. Aí você fica assim, caramba, legal, não uso mais boi. Mas daí quando você vê, tem 613 mandamentos ali, que é o bagulho. Aí o cara desistiu, porque quando ele chega em Levítico, acabou, né, velho? Ele falou, tá bom. Levítico e Números já era. Número vai puxar mais lei ainda. Então, assim, a questão é a seguinte: por um lado, o público, ou o povo, ou a gente quer lei, que é mais simples. Faça isso, não faça isso. Então, assim, não tenha ídolos. Tá fácil entre aspas, né? E tudo mais. Mas quando também só lei, aí o negócio fica difícil, porque tem muita lei que não é no meu contexto. Então, é um amor e ódio com a lei, né, cara? Assim, a gente quer lei, mas reclama da lei. É alguém que não consegue compreender essa distinção de gênero que a gente encontra no texto bíblico. E essa distinção de gênero, ela é importante, e como você mesmo disse, Deus escolheu também se revelar por meio da literatura da narrativa, que a gente lê, que é super gostosa, que conta lá a história do Abraão, dos patriarcas e tudo mais, mas Deus também escolheu se revelar por meio de literatura legal, de código legal, e aquilo que a gente chama, né, tratado de suzerania e vassalagem e tudo mais, é um gênero literário que a gente encontra no texto. Então, quando a gente vai esperando, vai para a Bíblia, achando que a Bíblia vai nos oferecer somente um gênero único e só uma história única, ou alguma coisa que a gente vai ficar, sabe, super apaixonado pelo texto. Não, a multiplicidade de gênero também nos desafia, também nos convida a interagir com o texto de maneira racional, intelectual, lidar com o texto bíblico como ele é, né? Então, esse susto que você está falando é o susto natural de alguém que, de fato, não considera o gênero, não consegue ver que, aqui eu comecei um gênero, aqui é outro gênero, Êxodo é outro gênero, diferente de Gênesis. Salmo é um outro gênero diferente de Gênesis e diferente de Êxodo. E a Isaías é um gênero diferente dos Salmos, que é um gênero diferente do Êxodo, que é um gênero diferente de Gênesis. Aí você pega o texto lá de Eclesiastes, que é um gênero diferente de Salmos, que é um gênero diferente de Isaías, que é um gênero diferente de Lei e de Gênesis. Então, assim, não considerar, especialmente o Antigo Testamento, com essa multiplicidade de gêneros, é começar para dar ruim na hermenêutica, é começar para dar ruim aí na hora de interpretar o texto bíblico e de lidar, e aí é quando vem aquela frustração, entendeu? Porque ele não estava esperando que ia mudar a página, ia mudar o gênero, aí ele começa a ficar frustrado, porque aí o gênero desafia, ele não consegue entender de maneira geral, ele não consegue ter uma abordagem mais clara daqueles textos, e aí ele já começa a ficar mais borocochô e literalmente não quer mais continuar lendo. Uma das coisas que a gente vai ver da lei do Antigo Testamento, uma divisão que geralmente coloca como lei moral, lei cerimonial
lei civil. Uhum. Só que não está claro no texto. Está É. tudo junto. O que você entende sobre essas divisões que a gente faz? E existe alguns problemas em fazer essa divisão que não está tão clara no texto? Eu acho que essa divisão, Marcos, ela é bastante didática. Quando a gente separa e tenta quebrar esses 613 mandamentos que a gente encontra no Pentateuco, aí a gente quebra em 3 grandes grupos, como você mencionou, né? As leis morais, aquelas leis que falam de ética, de condução de vida, etc., que são as leis mais fáceis da gente eventualmente transpor para o nosso dia. Por exemplo, não matarás. Não matarás é muito fácil, entendeu? Então, transpus para a minha vida, tranquilo. Aí, quando eu penso assim, numa lei cerimonial, a lei cerimonial lá, por exemplo, quando o sacerdote for, enfim, sacrificar lá no templo, ele também tem que levar o restolho do animal para queimar fora. Aí você fala, pô, mas isso daqui é lei cerimonial. Ok, botei no quadrado da lei cerimonial. Aí você tem as chamadas leis civis, né? As leis, por exemplo, que é aquela famosa lei lá de Levítico, no capítulo 19, versículo 23, né? Que vai dizer que se um homem se deitar com outro homem, então ele vai ser punido com a morte porque ele cometeu abominação. Todo mundo acha que essa é uma lei moral, mas na verdade essa é uma lei civil, porque tem pena capital envolvida. É uma lei judicial. Então, enfim... Aí a gente pega essas leis e a gente tenta ficar separando, né, no quadradinho, no naipe, né? Então essa é do naipe da lei moral, essa lei é do naipe da lei cerimonial, essa lei é do naipe da lei civil. Só que o problema é que a gente tem, por exemplo, algumas leis que cabem mais de um naipe. Por exemplo, o sábado. O quarto mandamento. Cabe o quarto mandamento. Ele cabe nos 3. Ele é civil, ele é moral ou ele é cerimonial? E aí, o que a gente faz com esse quarto mandamento? Aí a gente tem que ficar meio que brigando com ele, usando da graça, né, com o intérprete, falar, olha, esse intérprete interpretou a lei, o quarto mandamento, como o sábado, guardarás o sábado ao Senhor, porque ele é dia santo, então já que eu tenho que guardar o sábado, isso tem a ver com a vida cerimonial da igreja. Ah, não, isso tem a ver com a minha moral, do descanso. Como pode ser uma lei cerimonial está em Gênesis? Então é um princípio moral. Exatamente. Então, o que acontece é isso, Marcos. Chega uma hora que a gente começa a ver que essa divisão, embora ela seja bastante didática e nos ajude, ela ajuda. Tá? A gente não pode dizer que ela não ajuda e que ela é totalmente ruim. Ela ajuda. Mas a gente precisa ter uma abordagem um pouquinho mais pé no chão, para entender que, em alguns momentos, dentro do texto, a gente vai encontrar essa lei que ela pode ter um fundo moral, mas ser uma aplicação prática ali para os dias de Israel. Essa lei, por exemplo, aquela lei que eu acabei de citar, a lei da homossexualidade, que é super citada aí na discussão hoje em dia. Ela tem um fundo moral? Tem um fundo moral. Ela tem um fundo moral que é resguardar a pureza e a santidade da sexualidade humana. Então, um homem que se deita com outro homem, ele está cometendo abominação, por quê? Porque o plano de Deus é a homem e mulher desde o início. Só que a lei, ela está tratando no ambiente civil. Ele diz, olha, e se acontecer isso, os dois devem morrer. Então, essa não é só uma lei moral, ela é também uma lei civil. Ela também é uma lei que a gente chama de causuística, né? Dentro do direito o pessoal fala bastante do causuístico e etc. Então é uma lei causuística, está tratando de um caso que vai ser tratado na esfera civil ali em Israel. Então tem fundo moral, tem fundo civil, então a gente precisa ter um jogo de cintura hermenêutico, porque se a gente só bota num quadrado de um ou de outro, especialmente esses mandamentos que são mais nebulosos, a gente vai arrumar Frankenstein hermenêutico. A gente vai arrumar uns bichos estranhos na nossa leitura bíblica e a chance de começar a ensinar coisa errada é grande, muito, muito grande. Por que tem essa discussão, essa divisão? Não é só para você entender, assim, apenas encaixar, colocar numa caixinha. Uma lei civil ficou com Israel. Não precisa nem os gentios da época do Novo Testamento precisa seguir. Está lá em Israel, isso é coisa de Israel. Então, quando você vai lá em Levítico ver a cidade refúgio que tem que criar, é coisa de Israel, maravilhosa, também tem tipologia de Cristo, tem várias coisas, mas ela é lei civil.
Uhum. Quando você vai para a lei cerimonial, ela Uhum. se cumpre em Cristo. Então, em Cristo, ela está se cumprindo. Então, a gente vai ver as leis cerimoniais. Jesus é o cordeiro, Jesus é o sacrifício, você vai ver ganhando sentido ali. E Uhum. quando você tem uma moral, que é, por exemplo, não matarás ou não cobiçarás, Uhum. você está com uma lei que não vai perder a validade nem passando por Cristo. O cristão não está debaixo da lei, não da lei mosaica. Eu acho que isso precisa ficar muito claro para os nossos ouvintes. Romanos, né, no capítulo 7, vai ser muito claro em dizer que nós morremos para a lei. Né? Romanos 7, a partir do versículo 4 ali até o versículo 10. Você tem ali uma metáfora paulina muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele está fazendo a metáfora do casamento. Ele está dizendo: olha, vocês estavam casados com a lei, vocês estavam debaixo deste jugo do matrimônio da lei, mas vocês morreram. Na verdade, a lei morreu em Cristo, né? Ele vai dizer: não, vocês morreram para a lei. Ou seja, já que vocês morreram, o marido de vocês morreu, então vocês podem contrair um novo matrimônio. Quem é que vocês vão casar? Vocês vão casar com Cristo agora. Então, Romanos no capítulo 7 deixa muito claro que, do ponto de vista de observância de mandamento a fim de adquirir salvação, isso não é mais conversa de cristão. Deu para entender? A gente não segue a lei para alcançar graça salvífica, a gente não segue a lei para que a gente possa, enfim, estar num status de favor diante de Deus, nada disso. Nós morremos para a lei porque o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei, o Senhor Jesus Cristo cumpriu por mim, por você, por todos aqueles que nos ouvem. Fala, Marquinhos. Perguntinha, mas isso é os cristãos depois de Jesus ou já no Antigo Testamento era assim? Não, bom. Aí a gente vai ter uma discussão sobre soteriologia do Antigo Testamento. Eu concordo que o israelita verdadeiro, o Israel verdadeiro, que o apóstolo Paulo vai falar, ele seguia a lei porque ele já tinha um coração cortado e a lei já estava escrita no seu coração. Eu concordo que este israelita, o que fazia parte da igreja não visível, né, como os reformados vão falar, esse já tinha o coração cortado, esse já tinha a lei escrita no seu coração, então ele obedecia como resposta a essa regeneração que ele já desfrutava. Mas tinha muita gente no contexto do israelita que seguia a lei por seguir a lei e achava que seguindo a lei ia alcançar o favor de Deus, entendeu? Então, o apóstolo Paulo, ele chuta na lua, né? Especialmente você que ensina Romanos aqui na internet, você, melhor do que eu, poderia dizer aqui para todos, como o apóstolo Paulo, ele fala: não, peraí, gente, para o Israel verdadeiro, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a lei não tem valor nenhum salvífico, a gente não adquire justificação, a gente não adquire graça do Senhor Jesus Cristo, não vamos para um status de favor diante de Deus por causa da lei. Então, não estamos debaixo da lei nesse sentido, de que a lei não nos provê graça e não nos redime. Tá? Então, a resposta é muito simples. Morremos para a lei. O cristão está debaixo da lei? Não. Agora, a pergunta que se levanta é: mas como ele se relaciona com essa lei que está na sua Bíblia? Como ele se relaciona com essa lei que está no texto bíblico? Né? A primeira escola é a chamada escola do reformado não teonômico. O que essa escola diz? Então, reformado não teonômico. Porque tem dois tipos de reformado. Tem o reformado teonômico e o reformado não teonômico. O reformado não teonômico, ele é o indivíduo que ele vai fazer o seguinte: ele separa a lei nessas categorias, a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, que a lei civil e a lei cerimonial, elas foram abolidas e só sobrou a lei moral. Ou seja, essencialmente só os 10 mandamentos. Tá? Sobraram as leis morais, os 10 mandamentos. Alguns reformados não teonômicos vão dizer que o espírito moral das leis que você encontra em outras leis que estão fora dos 10 mandamentos também estão lá para a gente seguir, etc e tal. Então você fechou. Então, basicamente, o não teonômico vai dizer: sobrou os 10 mandamentos e o espírito dos 10 mandamentos. Por quê? Porque eles vão dizer que é o espírito dos 10 mandamentos que o Senhor Jesus Cristo vai lhe dar lá no Novo Testamento. Eu estou lendo o Van Gemeren. Ele diz assim: as leis cerimoniais, as leis civis e o Código Penal foram anulados.
foram anulados. E a lei moral, os 10 mandamentos, recebeu mais esclarecimentos na pessoa e nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Oi? O que quer dizer teonômico? Teonômico vem da expressão teonomia, né? É a lei de Deus, né? É a expressão da aplicação da lei de Deus. Então, teonomia é a junção de duas palavras, né? Nomos, lei, e teos, Deus, né? A lei de Deus. Então, o reformado... Então esse é um reformado que não a lei de Deus. Isso, que não afirma a lei de Deus como um todo, que ela deve ser aplicada a nós. Deu para entender? Agora, ele entende que só a parte moral da lei a gente tem que extrair da lei. Você já vai no Sermão do Monte, primeiro, quando ele fala, eu porém vos digo, e ele amplia os mandamentos, e ele usa mandamentos dos 10 mandamentos, então ele os exemplos dele, ele não usa outro exemplo, isso fala muito. Ele fala, vocês leram, não matarás, eu porém vos digo. Exatamente. Se vocês olharem com ódio, vocês já mataram. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar, você já adulterou, olhar com malícia, com segundas intenções. Então, assim, dá a impressão que Jesus ele sempre não vai tratar muito das leis cerimoniais, isso é meio... Ou está dando um ressignificado muito mais leve ali sobre não trabalhar... ou lavar as mãos, aliás, essas são as críticas que ele recebe, mas quando ele chega nos 10 mandamentos, ele amplia ao invés de diminuir. E também ele tem aquela fala um pouquinho antes de, logo que entra depois das bem-aventuranças, ele fala, não vem, se a justiça de vocês não excederem a justiça dos fariseus, vocês estão fora, mano. Vocês são os últimos. Um outro texto, Marcos, que os teólogos não teonômicos eles usam bastante para fundamentar essa visão da lei de Deus é aquele texto de João capítulo 8, que fala da mulher adúltera. Porque eles tentam dizer que, por exemplo, Jesus, em alguma medida, ele quebrou a lei ali, porque, de fato, o que a lei devia fazer, o que a lei mandava fazer era que a mulher fosse apedrejada mesmo. Embora o Senhor Jesus Cristo tenha dito, então apedreja, o primeiro que tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Então, assim, eles dizem que o Senhor Jesus Cristo, em alguma medida, o Senhor Jesus Cristo não pegou o pé da letra da lei, ele tomou o espírito da lei para interpretar os aspectos morais da lei. Então, eles usam bastante o texto de João capítulo 8. O segundo é o chamado reformado teonômico. Então você tem o não teonômico e você tem o teonômico. E o que o teonômico diz? A lei aplica, está valendo, a lei do Antigo Testamento vale ainda hoje para nós, por isso que é teonômico, a lei de Deus ela vale para nós hoje, a não ser aqueles mandamentos que foram claramente abolidos no Novo Testamento. Deu para entender? Então, os mandamentos claramente abolidos no Novo Testamento pelos apóstolos, ou pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ou pelos autores do Novo Testamento, então a gente não precisa. Por exemplo, o mandamento sobre as dietas, sobre a higiene de Israel, essas coisas todas, então, já foram abolidas. Então, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo quebrou, eventualmente, um mandamento que era um dos mandamentos da dieta israelita antiga, que eles tinham que lavar as mãos antes de comer. Tanto é que os fariseus chegam para Jesus e falam, Jesus, você não está incomodado porque os teus discípulos eles não estão, enfim, lavando as mãos antes de comer? O Senhor Jesus Cristo vem e fala, não, porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, é o coração dele que está, enfim, podre, e não aquilo que vai entrar por uma mão suja ou limpa, que foi limpa ali, houve um lavar de mãos ou não. Então, o reformado teonômico, ele vai afirmar que todos os movimentos da lei, a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, elas devem ser aplicadas nos dias hoje, observadas pela igreja, não somente observadas pela igreja, mas observadas pelo Estado. Tem algumas implicações do teonomismo que são muito profundas, tá? Por exemplo, o Estado tem que matar, não é uma questão de escolha se o Estado vai lançar a mão do recurso da pena capital, não. Não, a lei de Deus manda matar, então tem que matar. Deu para entender? Então, o teonomismo, eu quero ser gentil, mas não tanto, com o teonomismo, mas para mim o teonomismo é o Talibã reformado. Vamos lá. Eu vou defender... a hermenêutica.
Eu vou defender a regra do jogo, que é a minha área. Tá. Que é o seguinte: faz sentido o seguinte, cara, quer jogar seguro? Não quer desagradar a Deus? Só descumpre o que Jesus descumpriu, porque se fosse lei eterna, ele teria pecado. Lembra daquela nossa outra live, quando a gente foi falar sobre Paulo citando Abacuque? Que tinha um dos argumentos dizendo, ele é apóstolo, ele pode, sem nenhum... É meio que jogar isso. O que Jesus pegou e não cumpriu, é porque não é. Aí fica fácil, porque você, para ter uma coerência, você é muito incoerente. Porque se Jesus pega e não lava uma mão, que era uma lei clara, e aí você pode ter outras circunstâncias de um pentateuco de leis que não aconteceu ali, e só porque não aconteceu ali no novo, que Jesus não pôde desregulamentar, é que não tem. Você vê que eu fui tentar defender e não consegui, né? Na verdade, eu acho que o princípio hermenêutico ele é muito válido. Essa ideia, porque o que está por trás é a seguinte, é a primazia do Novo Testamento sobre o Antigo, entendeu? Então, eu olho para o Antigo Testamento a partir das leis do Novo, das lentes do Novo Testamento. Então, o teonomista, ele está certo em defender isso. Ele está certo em dizer, o apóstolo aboliu essa lei, o apóstolo disse que não tinha mais que acontecer. O que a gente lê lá no livro de Atos, o Concílio de Jerusalém, por exemplo, é super importante para os teonomistas, etc. e tal. Então, esse princípio hermenêutico que está por trás do teonomismo, ele é legal, bacana, super legal. Eu uso esse princípio hermenêutico para um monte de coisa na minha hermenêutica bíblica. Agora, o problema é quando ele usa o argumento do silêncio, que é justamente o Senhor Jesus Cristo não tratou de todas as 613 leis que nós encontramos no Pentateuco. Então, já que Jesus não tratou, então continua válido. Entendeu? Mas o argumento do silêncio é muito simples. Se Jesus não tratou, é porque provavelmente também Jesus invalidou. Entendeu? Porque o argumento do silêncio corta para os dois lados. Então, quando ele chega nesse momento, ele acaba, na minha opinião, acaba cortando de um jeito que não deveria. Mas eu entendo o espírito do teonomismo, eu respeito bastante o espírito do teonomismo, mas eu tenho mais dificuldade com as implicações práticas do teonomismo do que com a hermenêutica que está por trás e o método que está por trás do teonomismo. Deu para entender? Porque, por exemplo, se você é um teonomista raiz, tu tem que defender pena capital. Não existe esse negócio de Estado laico. Exatamente, não existe Estado laico, é só a teocracia divina e tem que botar Jesus na cabeça de todo mundo e o governo tem que seguir a lei do Senhor. Aliás, tem mais gente teonomista do que a gente pensa. Lei como estímulo, como um guia para a santidade. Aqui é o posicionamento do John Piper. Esse posicionamento também ele é muitas vezes aproximado ou é colocado em grau de equivalência com a chamada terceiro uso da lei, que foi um movimento de que começou em João Calvino e perdurou posteriormente e foi afinado posteriormente, que dizia que a lei ela tem esse efeito de guia, né? Tem esse efeito, me fugiu agora, um efeito pedagógico, um efeito... São 3 usos da lei, deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça. O primeiro deles é o uso civil, a lei de Deus como algo que restringe o comportamento. Ainda que o cara faça o pecadinho, ainda que ele mate, a lei dizendo não matarás, faz ele pensar 2 vezes. A lei civil, o uso civil. O segundo é o uso helêntico, né? É o uso que a lei ela serve para mostrar e revelar o que está de ruim no homem. Então é aquilo que o apóstolo Paulo falou, olha, a lei revela a nossa pecaminosidade, a lei escancara o nosso coração depravado, a lei mostra para nós que nós somos pecadores para valer. E o terceiro é o uso pedagógico, o uso didático da lei, que é esse chamado terceiro uso, né? Que é aproximado a essa visão que diz que a lei serve como este guia para o cristão. E aqui está a grande sacada, tá legal? Aqui está a grande sacada. Por quê? E aqui eu vou entrar num tecnicismo aqui, então vamos lá. O teonômico, o reformado teonômico, ele não pergunta se o cara é crente ou incrédulo. Ele fala, aplica a lei. Deu para entender?
O reformado teonômico, ele não quer saber se é crente, se ele é incrédulo, se é isso, a lei está valendo e pau na máquina. Tá? Agora, o indivíduo que fala da lei como um incentivo à santidade, ele vai falar desse chamado terceiro uso, porque a lei, ela é para o crente, como este guia de piedade, como este roteiro de Deus, que Deus nos dá, para que a gente possa saber o que é a piedade. Tá? Alguns teólogos chamam de santidade apofática. Muitas vezes, quando eles falam desse chamado terceiro uso da lei calvinista, ou a lei como incentivo à santidade. Por quê? Santidade apofática. Porque você descobre o que é a santidade pela via negativa. Não mata, não cobiça, não rouba, não furte, não tenha outros deuses. Então, a via negativa, chamada via apofática, é o que vai me mostrar o que é a santidade. Então, quando eu digo o que não é a santidade, eu sei o que é a santidade. Deu para entender? Então, eles chamam muitas vezes também de santidade apofática, que é a chamada via negativa. Eu chego ao conhecimento da santidade sabendo que não é santidade. Então, matar não é santidade, roubar não é santidade. É mais ou menos o casamento. A gente conhece o que é o casamento pelo que a gente não pode fazer depois que casa. Então, não pode sair com os amigos, não pode... Deixa eu colocar um outro exemplo aqui, que talvez possa ajudar o pessoal que me ocorreu agora. Por exemplo, a lei do sábado. O teonomista diz, você não pode abrir comércio no sábado. Teonomista, se o dono do comércio é crente ou não, a lei diz, não abre comércio no sábado. Você não vai trabalhar, é dia do Senhor, é dia santo, não interessa se o cara é espírita, umbandista, pagão, se ele é isso ou aquilo, está proibido. O crente, ele vai ler... guardarás o sábado santo ao Senhor, e ele vai falar, opa, aqui tem um guia para mim crente. Então eu tenho que dedicar um dia da minha semana, um tempo de descanso, um tempo para que eu vá adorar, vá à igreja, vá exercer a minha profissão de fé pública no ambiente de culto, etc. e tal. Então, aqui, aquele que segue esse movimento, essa visão da lei como um estímulo à santidade, a lei que guia até a santidade, a lei que orienta até a santidade, ele vai falar, se o cara é pagão ou não, se o cara é pagão, ele não tem a obrigação de seguir o quarto mandamento. Agora, o indivíduo que é cristão, regenerado, ele vai olhar para o quarto mandamento e ele vai encontrar um guia para encontrar a santidade e a piedade. Deu para entender? E ele não vai se preocupar se o Chick-fil-A lá nos Estados Unidos fecha ou abre no domingo. O reformado não teonomista, ele vai olhar para o sábado e vai falar assim, aqui nós temos um princípio moral, um princípio que Deus ele espera de nós, que nós descansemos, que nós resguardemos um dia para o Senhor, só que ele vai entender isso como mandamento, não como um princípio, como um guia. Deu para entender? E não precisa ser o sábado, porque geralmente eles cortam o sábado como a parte civil, mas aí o dia do Senhor é aquele dia do domingo que não pode nem jogar bola. Exatamente. Aí do domingo, sábado, como um mandamento. Tem a quarta visão, que é a chamada visão luterana. Tá? A visão luterana, ela diz o seguinte, ela diz que a lei e o evangelho são conceitos paradoxais que a gente encontra na Bíblia, são duas paralelas que se encontram no infinito. Se for para a gente definir o modelo luterano, é isso. Então você tem... Eu vou ler uma citação do Mu. Os mandamentos são aplicáveis a nós na medidas que são passados para nós por meio de Cristo. Tá? Então, ele diz assim, nós não seguimos a lei, como faz um teonomista ou um não teonomista. Nós não entendemos que pesa sobre nós a lei do Senhor como mandamento a ser cumprido, checklist a ser cumprido, mas nós entendemos que em Cristo Jesus é meio que um meio através do qual eu recebo esses mandamentos. Então, em Cristo eu vou receber esses mandamentos. Tá? Então, basicamente é isso. Ele vai dizer que então a Bíblia tem esses dois temas paralelos e vão chegar lá na frente no infinito e vão se encontrar e a gente vai ver eles se encontrando. Então, a lei de um lado que expõe o juízo, que expõe o caráter santo de Deus, que expõe que é um espelho da justiça do Senhor e da sua santidade, da sua grandeza, e a graça, que é um espelho do seu amor, que é o espelho da sua generosidade, que é o espelho da sua bondade, e vai chegar um dia
que essas duas paralelas vão se encontrar lá na eternidade. Mas quando nenhum luterano vai dizer quando. Mas vai chegar um dia. Mas tem um pouco de razão. Esses dias eu estava expondo o Apocalipse todo. Lá no capítulo 19, você vai ver que após a ressurreição de todos, todos serão julgados por suas obras. E aí, é lógico que a gente vai interpretar, você não interpreta um texto sem todos os outros textos. Mas existe, toda hora que a gente vai ver no Novo Testamento, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Romanos vai dizer isso também, que eu devo imaginar que é mais ou menos por aí que os luteranos estão indo. Ó, tá indo. Eles não negam a graça, mas até o último capítulo antes do Novo Céu e Nova Terra tem ali julgamento pelas obras. Tá? Vai encontrar lá no capítulo 19 de Apocalipse. Mas sim, existem duas hermenêuticas principais desse texto. A primeira delas é a ideia de completar. Tá? A ideia de completar a lei. Eu vim não para abolir, mas eu vim para dar um significado ampliado, eu vim para mostrar o que a lei de fato é. Eu vim para que vocês possam ter uma percepção clara do que a lei significa. Isso é o que a primeira hermenêutica diz. Então é muito mais no sentido do que a lei, no sentido que tem a lei, do que propriamente de Jesus vir cumprir um checklist. O outro posicionamento hermenêutico vai dizer muito simplesmente que o Senhor Jesus Cristo, ele vai aplicar isso na chamada obediência ativa de Cristo, né? Na sua vida, o Senhor Jesus Cristo demonstrou duas obediências, a obediência ativa e a obediência passiva. A obediência ativa é o Senhor Jesus Cristo intencionalmente cumprir todos os pré-requisitos da lei e assim conquistar para nós uma justiça. Deu para entender? A chamada obediência ativa. A obediência passiva é Jesus, ele se entregou para o sacrifício, para o martírio, para a vida como homem de dores, homem experimentado na dor, etc. e tal. E isto daí é ele se entregando para ser martirizado, morrer e oferecer sua vida como expiação pelos pecadores, pela igreja do Senhor Jesus. Então, você tem essas duas linhas de interpretação. A primeira diz, Jesus ele veio para cumprir plenamente e ser um ser humano, ser um Adão, que cumpriu todas as exigências da lei e por isso ele pode oferecer este mérito da exigência da lei a nós, porque ele cumpriu. Então ele vai lá, nada os 100 metros rasos, ganha a medalha de ouro e entrega a medalha de ouro para cada um que crê nele. E a outra linha de interpretação, que inclusive é uma linha de interpretação mais próxima do N.T. Wright, é essa que diz que não, Jesus ele veio, esse verbo que aparece aqui é um verbinho que precisa ser interpretado no seu sentido mais abrangente, que é a ideia de que ele veio mostrar para nós o que de fato a lei significa, o cumprir no sentido de falar, olha, a lei encontrou de fato todo o seu significado, encontrou de fato tudo aquilo que ela pode nos apresentar enquanto lei. Ele dá uma hermenêutica ontológica do texto bíblico, por assim dizer, como dizem o pessoal aí da hermenêutica bíblica. Nós nos relacionamos com o Senhor com base em amor, e o fruto desse amor é a obediência. Aquele que me ama, ele obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então, porque nós amamos profundamente o Senhor Jesus, porque nós já fomos encontrados em amor e desfrutamos de uma relação cujo ambiente é o amor de Deus derramado sobre nós em Cristo Jesus, então, por causa disso, nós devolvemos esse amor em forma de obediência. O Calbart, essa é uma coisa que eu não falei, porque eu estou ensinando para a minha igreja, eu lembrei agora. O Calbart, ele fala de uma coisa que a gente chama de ética de gratidão. Está lá na dogmática eclesiástica dele. E ele vai falar que o que é essa chamada ética de gratidão? Visto que eu já fui encontrado, visto que a lei me mostra o que é requerido de mim, mas a graça me mostra o que Deus já me deu, então por causa desta graça derramada, embora a lei esteja requerendo de mim, mas a graça vem e sobrepuja a lei e me dá a graça, me derrama aquilo que não mereço, então a minha resposta é uma vida de conduta que agrada ao Senhor
que obedece os seus mandamentos. Então, o Karl Barth vai chamar isso de ética de gratidão, né? O que está sendo discutido ali em Gálatas, no capítulo 3, é uma coisa que a gente precisa, talvez, pelo menos para mim, é melhor esclarecido na medida que a gente entende a ilustração. Ele usa a figura do pedagogo, né? A expressão que é traduzida por aio é a expressão pedagogo, literalmente é isso, é o pai da gogos. E esse pedagogo, no mundo greco-romano, ele essencialmente não era aquele responsável pela formação intelectual do indivíduo. Ele era responsável pela custódia da criança. Em última análise, o pedagogo era aquele que levava a criança para o mestre e garantia que aquela criança não ia ser abusada por ninguém na rua. Basicamente era isso. Tá? Então, o pedagogo ele tinha um poder de custódia, entendeu? No mundo antigo, a criança ficava custodiada pelo poder, pela autoridade, pelo cuidado do pedagogo, na medida em que estava sendo formada. Então, se isso é o que o apóstolo Paulo está querendo resgatar quando ele chama a lei de pedagogo, ele está dizendo, então, antes de Cristo, nós estávamos custodiados pela lei. Antes de Cristo, nós estávamos resguardados na lei, mas atingimos a estatura do varão perfeito. Mas chegamos na maturidade. Agora a gente não precisa mais da lei, a gente não precisa mais do pedagogo, porque já somos adultos. E nós estamos em Cristo Jesus. Deu para entender? Então, a ideia da lei como alguém que exercia esse poder de custódia, então é essa ideia de alguém que restringe liberdade, é a ideia de alguém que vai botar a criança no quadradinho. Quando o Filipe da Macedônia ia levar o filho, ele não ia levar o filho, ele pegava um pedagogo, falava, pedagogo, leva o meu filho até o Aristóteles, enquanto ele é criança, mas vai chegar uma hora que ele não vai precisar mais desse pedagogo para encaminhar ele até o Aristóteles. O Aristóteles é o mestre. Aqui é onde eu estou querendo me separar na minha hermenêutica, porque, de maneira geral, a gente interpreta o texto assim, a lei entrega para Cristo, ou seja, a lei revela quem eu sou, revela a minha infantilidade, a minha carnalidade, e aí a minha incapacidade, aí diante da lei eu falo, e agora, quem poderá me salvar, né? Aí aparece Jesus e diz, o Jesus Cristo, eu sou este que vai poder... Não zomba não, que essa é a minha teologia. Tá? Vamos parando. Tudo bem, mas só que a teologia do Chapolin é a melhor de todas, tá? Então... a lei, ela como aio, segundo essa interpretação, que leva até Cristo, é que ela expõe quem nós somos, ela fala, não adulterarás porque você é adúltero, não furtarás porque você rouba, não cobiçarás a mulher do teu próximo porque você cobiça. Então ela expõe quem eu sou, e diante desse cenário, dizendo para mim quem eu sou, o grito é, e agora, quem poderá me salvar? Miserável homem que sou, quem poderá me libertar do corpo dessa morte? Diz o apóstolo Paulo. Então, nesta hora... a lei aponta para Cristo dizendo, você precisa de um redentor, porque a lei não te salva. A lei não dá conta de te salvar. Então, no final das contas, essa é a primeira hermenêutica. O que eu estou querendo dizer aqui é que, se a gente está interpretando o texto a partir da metáfora, e a metáfora o aio era alguém que custodiava e prendia até o momento que o mestre ele ia instruir a fim de que essa criança se tornasse autônoma e ela não ia mais precisar do aio, não ia precisar mais do pedagogo, então não é uma questão de movimento de direção, mas é uma questão de Cristo tornando a lei absolutamente inútil, uma vez que o indivíduo ele se torna autônomo e se torna varão perfeito. O ponto de Paulo é que a responsabilidade cessou quando a criança entrou à completude da sua posição como filho, tornando-se um adulto reconhecido pelo rito formal da adoção de seu pai. A Cristo, a lei nos leva como um aio a Cristo, não deve ser tomado no sentido geográfico, como se o pedagogo estivesse conduzindo a criança ao mestre, como alguns têm implicado, mas a referência é como no fato de que a criança está custodiada e ela deixa de precisar dessa custódia uma vez que ela está em Cristo Jesus.